Você já sentiu uma estranha inquietação ao cruzar a metade da vida? Como se o mapa que você seguiu até agora, aquele que prometia segurança e sucesso, de repente não fizesse mais sentido. É um período onde as conquistas parecem vazias, os velhos sonhos perdem o brilho e uma profunda sensação de "e agora?" se instala. Essa crise, muitas vezes silenciada ou disfarçada de cansaço, não é um problema a ser resolvido, mas um chamado. Um chamado para uma das jornadas mais transformadoras da existência humana, a crise da meia-idade. Carl Jung, o psicanalista que dedicou sua vida a mapear a alma, foi um dos primeiros a explorar com profundidade essa fase. Para ele, a crise da meia-idade não é uma falha, mas uma oportunidade fundamental para a individuação, o processo de se tornar o ser íntegro e completo que você nasceu para ser. Jung via a vida dividida em duas grandes metades. A primeira, focada na construção do ego e na adaptação ao mundo exterior. A segunda, um convite para aprofundar, para olhar para dentro e integrar o que foi negligenciado. Mas por que esse chamado é tão doloroso? Por que, mesmo ansiando por um novo sentido, resistimos tanto a essa transformação? A encruzilhada da vida, quando o roteiro se perde, a primeira metade da vida é, em grande parte, uma jornada de extroversão. Construímos nossa persona, a máscara social que usamos para nos encaixar, ter sucesso e ser aceitos. Focamos em carreira, família, status, segurança financeira. O ego se fortalece, aprendendo a navegar no mundo, a competir, a conquistar. Nossos ideais são, muitas vezes, reflexos dos valores sociais e das expectativas familiares. Vivemos para fora, buscando validação e realização no mundo exterior. No entanto, ao redor dos 35 a 45 anos, algo muda. As antigas fontes de satisfação começam a murchar. O sucesso profissional pode parecer vazio, a rotina familiar pode gerar tédio, e o que antes motivava, agora cansa. É a alma, que foi negligenciada na corrida da primeira metade da vida, clamando por atenção. Essa é a crise da meia-idade, ou, como Jung preferia, a crise da metade da vida. Ela se manifesta de diversas formas, uma profunda insatisfação e tédio existencial. Mesmo com uma vida perfeita, surge um sentimento de que algo essencial está faltando. Uma inquietude que o impulsiona a buscar um sentido mais profundo. Relações superficiais e a busca por autenticidade. Você se cansa de usar máscaras, de agradar a todos. As relações que antes pareciam suficientes agora parecem vazias, e surge um desejo intenso por conexões mais verdadeiras, mais profundas, onde você possa ser realmente quem é. O reconhecimento das sombras. Aqueles aspectos de você que foram reprimidos na primeira metade da vida, talentos não explorados, emoções negadas, desejos inapropriados, começam a pressionar para serem vistos. Essa sombra pode se manifestar em crises de ansiedade, depressão, comportamentos autodestrutivos ou fantasias de mudança radical. Perguntas existenciais urgentes. Quem eu sou de verdade? Qual é o meu propósito agora? Eu vivi a vida que eu queria, ou a vida que esperavam de mim? O que realmente importa? Essas perguntas surgem com uma intensidade que não pode mais ser ignorada. A sociedade, muitas vezes, interpreta essa fase como um problema a ser consertado com carros esportivos, relacionamentos fugazes ou busca por juventude eterna. Mas Jung compreendia que esses são apenas desvios. A verdadeira resposta está em olhar para dentro, para a jornada do segundo ato da vida. A jornada do segundo ato. Inversão e reencontro com o self. Se a primeira metade da vida é uma extroversão, a construção do ego e a adaptação ao mundo exterior, a segunda metade é um convite à introversão, ao mergulho nas profundezas do próprio ser. Jung via isso como uma inversão necessária, onde o foco se move do coletivo para o individual, do material para o espiritual, do fazer para o ser. Essa é a jornada do segundo ato, onde o self, o centro da totalidade psíquica, começa a se afirmar sobre o ego. É um processo de o confronto com a sombra. A crise da meia-idade traz à tona as partes de você que foram negadas na primeira metade da vida. A sombra, com suas emoções reprimidas, frustrações, talentos não explorados, exige atenção. Essa fase pode ser confusa e dolorosa, pois implica em desconstruir velhas crenças e padrões.
Jung dizia, ninguém se torna iluminado ao imaginar figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. É ao abraçar sua sombra que você libera uma imensa energia psíquica e se torna mais completo. 2. O diálogo com o anima animus. Na primeira metade da vida, tendemos a viver mais alinhados com o arquétipo do nosso sexo biológico, animus no homem, anima na mulher. Na meia-idade, há um chamado para integrar o oposto. Homens podem se sentir atraídos por uma maior conexão com suas emoções, intuição e criatividade, anima. Mulheres podem buscar uma maior assertividade, racionalidade e capacidade de ação no mundo, animus. Essa integração dos opostos internos leva a um equilíbrio e a uma sensação de totalidade que enriquece em todas as áreas da vida. 3. O desmascarar da persona. A persona, que foi tão útil na primeira metade da vida, começa a pesar. Você se cansa de agradar a todos, de viver de acordo com as expectativas alheias. O segundo ato da vida é um convite para despir-se das máscaras sociais que já não servem, para expressar sua autenticidade, mesmo que isso signifique desagradar a alguns ou ir contra a corrente. A liberdade de ser quem você realmente é, com suas peculiaridades, se torna mais valiosa do que qualquer aprovação externa. 4. A busca por um propósito transpessoal. A crise da meia-idade frequentemente nos empurra para além das buscas egóicas. O sentido da vida não está mais apenas em acumular ou em conquistar para si, mas em contribuir, em servir a algo maior. O propósito se torna menos sobre o que eu quero ter e mais sobre o que eu quero ser e como posso contribuir. Essa busca por um significado transpessoal conecta o indivíduo a um propósito mais amplo, alinhado com o inconsciente coletivo. 5. O encontro com o self. Todas essas etapas conduzem ao encontro com o self, o centro da totalidade psíquica, o seu verdadeiro eu, que transcende o ego e as polaridades. Esse encontro não é um ponto final, mas uma revelação contínua. É quando você se sente profundamente conectado a si mesmo, ao seu propósito e ao universo. A vida ganha um fluxo, uma sincronicidade, uma sensação de que você está exatamente onde deveria estar, vivendo a vida que realmente nasceu para viver. É um segundo nascimento, um despertar para uma vida mais consciente e plena. Os desafios do retorno. A resistência ao crescimento. Embora a jornada do segundo ato seja libertadora, ela é repleta de desafios e resistências, muitas vezes porque exige que confrontemos o que é familiar e seguro. A resistência do ego. O ego, acostumado a ser o centro do comando, resiste ferozmente a essa inversão de prioridades. Ele pode criar desculpas, racionalizações ou desviar o foco para distrações externas, novos carros, novas relações superficiais, para evitar o mergulho interno que a alma exige. O medo de perder o controle, de não saber quem você será sem as antigas identificações, é uma barreira poderosa. O medo do vazio e do desconhecido, despir-se da persona e confrontar a sombra pode gerar um sentimento de vazio e desorientação. O conhecido, mesmo que insatisfatório, é familiar. O desconhecido da autenticidade e do propósito mais profundo pode ser aterrorizante. Muitas pessoas preferem a insatisfação familiar à incerteza de um novo caminho. A pressão social e familiar, a sociedade, que valoriza a conformidade e a estabilidade, pode não compreender ou apoiar a busca por um novo sentido. Amigos e familiares podem reagir com medo, crítica ou até rejeição, tentando puxar você de volta para o velho roteiro. A coragem de ir contra a corrente exige uma profunda convicção interna. O apego ao passado, a nostalgia de como as coisas costumavam ser ou o apego a relacionamentos e conquistas passadas podem impedir o movimento para frente. A individuação exige soltar o que já não serve, perdoar a si mesmo e aos outros, e abraçar o presente como o único lugar onde a transformação é possível. A autossabotagem. As feridas e padrões inconscientes da sombra podem se manifestar como autossabotagem, impedindo de dar os passos necessários para a mudança. Procrastinação, perfeccionismo excessivo, insegurança ou a criação de obstáculos imaginários são formas de resistência interna que o prendem ao velho. Superar esses desafios exige consciência, coragem e, acima de tudo, a convicção de que a plenitude da vida reside em ser quem você realmente nasceu para ser, e não quem o mundo esperava. Carl Jung e a navegação do segundo ato, ferramentas para a jornada como, então,
Podemos navegar por essa encruzilhada da vida, superar os obstáculos e abraçar o florescimento do segundo ato? Jung nos ofereceu um mapa e ferramentas poderosas para essa jornada. 1. A introspecção profunda e o diálogo com o inconsciente. O caminho para o self exige um mergulho interno. Diário de sonhos. Os sonhos são a via régia para o inconsciente. Mantenha um diário e explore os símbolos, as narrativas e as emoções dos seus sonhos. Eles oferecem insights diretos sobre sua sombra, seu animus, e as mensagens do self sobre sua verdadeira vocação e os próximos passos. Imaginação ativa. Dedique tempo a um diálogo consciente com as imagens e figuras que surgem do seu inconsciente, seja em devaneios, meditações ou ao contemplar uma imagem. Pergunte a elas o que querem expressar, o que precisam. Essa interação ativa com o inconsciente é uma ferramenta poderosa para integrar conteúdos e receber orientação. Meditação e mindfulness. Pratique a atenção plena para acalmar a mente e criar um espaço de quietude. É no silêncio que a voz da sua intuição e do seu self pode ser ouvida com clareza. 2. O reconhecimento e a integração da sombra. Abraçar o segundo ato significa acolher as partes de você que foram negadas. Identifique as projeções. Observe suas fortes reações emocionais, positivas ou negativas, em relação a outras pessoas. O que você critica ou admira intensamente no outro pode ser um aspecto da sua própria sombra que precisa ser reconhecido e integrado em você. Acolha as emoções negadas. Quando a raiva, a tristeza, o medo ou a frustração surgirem, em vez de reprimi-los, permita-se senti-los. Pergunte: o que essa emoção está tentando me dizer? Que limite foi violado? Que ferida precisa de cura? A emoção, uma vez sentida e processada, libera energia vital. Reconecte-se com talentos adormecidos. Quais talentos, paixões ou desejos você reprimiu na primeira metade da vida para se encaixar? Dedique tempo a explorá-los, mesmo que de forma amadora. Isso libera a energia da sombra positiva e o realinha com sua autenticidade. 3. O desmascarar da persona e o cultivo da autenticidade. O segundo ato é um convite para ser quem você realmente é, sem desculpas. Questione as expectativas. Pergunte-se: por que eu ajo dessa forma? Estou sendo fiel a mim mesmo ou às expectativas dos outros? Comece a tomar pequenas decisões que reflitam sua verdadeira vontade, mesmo que gerem desconforto inicial. Pratique a vulnerabilidade. Compartilhe seus medos, suas dúvidas e suas aspirações mais profundas com pessoas de confiança. A vulnerabilidade não é fraqueza, é a coragem de ser real e a base para conexões genuínas. Estabeleça limites saudáveis. Aprenda a dizer não ao que drena a sua energia ou não ressoa com sua verdade. Proteger seu espaço e seu tempo é fundamental para nutrir sua autenticidade. 4. A ação consciente e o viver do próprio mito. A transformação interna se manifesta em ação, moldando sua realidade exterior. Pequenos passos em direção ao propósito. Identifique um pequeno passo que você pode dar hoje em direção ao seu propósito ou a uma vida mais alinhada com seu self. Não espere a clareza total ou a perfeição. A clareza surge na ação. Explore novas paixões e hobbies. A meia-idade é um convite para a experimentação. Dedique-se a hobbies, cursos ou atividades que nunca teve tempo de explorar. Isso pode revelar novas facetas do seu self e novas direções para o seu propósito. Busque sincronicidades. Preste atenção a coincidências significativas que surgem em sua vida. Elas são mensagens do inconsciente, sinais de que você está no caminho certo e que o universo está alinhado com a sua jornada. Conecte-se com comunidades autênticas. Procure grupos ou pessoas que também estão em busca de crescimento e autenticidade. Compartilhar a jornada alivia a solidão e oferece apoio e inspiração. A recompensa do segundo ato, plenitude, sabedoria e legado. A recompensa de abraçar a jornada do segundo ato e de mergulhar no processo de individuação é uma profunda sensação de plenitude, sabedoria e um novo senso de propósito. Não é a ausência de problemas, mas a capacidade de enfrentá-los a partir de um lugar de inteireza e autoconsciência. Paz interior duradoura. A luta entre as partes fragmentadas diminui, dando lugar a uma harmonia e calma que não dependem das circunstâncias externas.
Você se torna seu próprio centro de equilíbrio, um porto seguro capaz de navegar as tempestades da vida com serenidade. Propósito e significado reafirmados, a vida ganha um significado mais profundo e vibrante. Você se alinha com sua vocação, com o projeto do seu self, sentindo que cada dia é uma oportunidade de expressar quem você realmente é e de cumprir um papel único no mundo. Sua existência deixa de ser aleatória e se torna intencional. Relacionamentos genuínos e profundos, suas conexões se tornam mais autênticas e nutritivas, pois você se relaciona a partir de sua essência, atraindo pessoas que te veem e te amam por quem você realmente é, não pela sua persona ou pelas projeções. A dependência emocional diminui, dando lugar a laços baseados na verdade, no respeito e na reciprocidade. Liberdade e autonomia radical. Você se liberta das amarras das expectativas alheias, do medo do julgamento e da tirania da sua própria mente. A vida se torna uma expressão da sua liberdade interior, e você se torna um autor consciente da sua própria história, sem precisar de aprovação externa para validar seu caminho. Criatividade e vitalidade abundante. A energia psíquica que antes era gasta na repressão, na conformidade e na autossabotagem é liberada para a criatividade, a vitalidade e a expressão plena do seu potencial. Você se sente mais vivo, mais energizado, com uma fonte inesgotável de inspiração para manifestar seus sonhos e contribuir para o mundo de uma forma única. A vida se torna uma obra de arte em constante construção. Sabedoria e compaixão ampliadas. A integração das sombras, a compreensão dos seus próprios padrões inconscientes e a aceitação das suas vulnerabilidades aumentam sua sabedoria sobre a condição humana e desenvolvem uma profunda compaixão, tanto por si mesmo quanto pelos outros. Você se torna um farol de luz e compreensão para aqueles que também buscam sua totalidade. Legado e continuidade. O segundo ato da vida é também sobre o legado. Sua sabedoria e sua autenticidade se tornam uma fonte de inspiração para as próximas gerações. Você contribui para o inconsciente coletivo de forma consciente, deixando uma marca de significado que transcende sua própria existência. A vida, nesse sentido, não termina com você, mas se perpetua através do impacto da sua jornada. A jornada do segundo ato, segundo Jung, não é um desafio, mas uma evolução necessária. É o convite da alma para que você se torne tudo o que nasceu para ser, vivendo uma vida de profunda autenticidade, propósito e plenitude. Você não apenas existe, você floresce, deixando uma marca indelével de sabedoria e realização no tecido da existência. Seu próximo passo, responda ao chamado do seu segundo ato se este roteiro ressoou profundamente em seu ser e você sente o chamado para a jornada do segundo ato, o momento de iniciar ou aprofundar essa aventura é agora. Não espere a perfeição ou a ausência de medo, comece com a coragem de olhar para dentro, um pequeno passo de cada vez. Exercício de reconexão com o self e o propósito do segundo ato. Encontre um local tranquilo onde você possa estar sozinho e sem interrupções por pelo menos 45, 60 minutos. Este é um tempo sagrado para sua introspecção. Sente-se confortavelmente ou deite-se, feche os olhos e respire profundamente, focando na sua respiração para acalmar a mente e o corpo. Permita que seu corpo se ancore no presente. Agora, leve sua atenção para o centro do seu peito, na região do coração. Imagine uma pequena luz, uma chama suave e constante, brilhando ali. Essa luz é a sua essência, o seu verdadeiro self, a parte mais autêntica e sábia de você. Permita que essa luz se expanda gradualmente, preenchendo todo o seu corpo, dissolvendo tensões, medos e as vozes que o prendem ao passado ou às expectativas alheias. Sinta a paz e a leveza dessa luz. Com a sua atenção focada nessa luz interior, comece a fazer as seguintes perguntas silenciosamente para si mesmo, permitindo que as respostas venham do seu coração, não da sua mente lógica. Não force as respostas, apenas acolha o que surgir, seja uma imagem, uma sensação, uma palavra ou uma emoção. Qual é o sentido mais profundo da minha vida a partir de agora? Qual é o propósito que a minha alma clama por manifestar no meu segundo ato? Que sonhos ou talentos eu reprimi ou negligenciei na primeira metade da vida que agora clamam para serem expressos? Que máscaras ou expectativas eu estou pronto para abandonar para ser quem eu realmente sou? Quais são os medos ou resistências, sombras,
que me impedem de dar o primeiro passo nesse novo caminho? Como eu posso nutrir essa luz interior e esse novo propósito diariamente, mesmo em meio aos desafios? Permaneça nesse estado de escuta e conexão pelo tempo que sentir necessário. Ao final, agradeça a sua essência por se comunicar com você. Sinta a gratidão por essa sabedoria que reside dentro de você. Traga essa sensação de paz e clareza para o seu dia. A partir de agora, comprometa-se a tomar pelo menos uma pequena ação diária que esteja alinhada com as respostas que você recebeu. Pode ser pesquisar sobre um novo interesse, ter uma conversa honesta com alguém, dedicar tempo a uma paixão esquecida, ou simplesmente permitir-se sentir uma emoção que você costumava reprimir. Cada pequeno passo é um ato de coragem que fortalece sua conexão com o seu self e com o propósito do seu segundo ato. Compartilhe nos comentários qual é o chamado que você está ouvindo para o seu segundo ato da vida, e qual a pequena ação que você se compromete a fazer hoje para respondê-lo. Ao compartilhar sua experiência, você não só solidifica seu próprio aprendizado, mas se torna um farol de inspiração e coragem para outros que também buscam o seu próprio sentido. Sua vulnerabilidade e sua autenticidade são presentes preciosos para o mundo. Se este conteúdo ressoou profundamente com você e você deseja continuar essa jornada de autoconhecimento e transformação, deixe seu like no vídeo. Seu apoio ajuda a levar essa mensagem a mais almas que anseiam por verdade e plenitude. Inscreva-se no canal para fazer parte da nossa comunidade de buscadores e receber conteúdos que te guiarão na sua alquimia pessoal e na manifestação do seu propósito. E ative o sininho para não perder nenhuma nova reflexão. Lembre-se, a vida não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser experimentada. Carl Jung. O seu segundo ato espera por você. Comece hoje a escrever o seu próprio mito e a viver a sua mais autêntica realidade.